Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Alexandre Tomás, eu sou aqui de Mogi das Cruzes, São Paulo, e mais uma vez aqui nós vamos analisar o vídeo do Felca, onde é o Felca versus 10 psicólogos, e nós vamos trazer a conversa para o mundo humanista. Mais uma vez eu peço encarecidamente, se vocês puderem me ajudar, aqui na live, no vídeo, no canto inferior esquerdo tem meu Live Pix, onde vocês podem me ajudar. E também eu criei um curso onde vocês podem aprender a não ser enganados, não cair um golpe ao comprar um computador. E se vocês quiserem me ajudar e fazer com que esse canal, fazer com que esse meu trabalho siga adiante, podem me ajudar, ficarei muito grato. Então vamos lá? Esse aqui é o 6º vídeo do Felca. Então vamos abrir aqui o vídeo. Deixa eu pôr aqui o meu headphone. Esse headphone é legal, que ele tem uns LED legal. Outro dia eu ligo. Mas hoje eu não vou ligar, não. Vamos lá? Então, qualquer comentário, qualquer coisa, lembre-se que pode fazer. Aqui eu não sou o dono da verdade, mas aqui nós estamos para poder conversar e crescer juntos. Vamos lá? Oi, Felipe. Oi, querido, tudo bom? Prazer em conhecer, Prazer viu? te conhecer. Doutora, meu cérebro está desmiolado, o que faz? O que seria desmiolado pra você, Felipe? Eu acho Primeiramente, já quero dizer que eu gostei dessa pergunta, porque é uma pergunta. Às vezes as pessoas falam, você fala sobre não diretividade, então não posso fazer pergunta nenhuma. Tem umas perguntas que devem ser evitadas, mas essa questão que ela fez de fazer pensar é uma boa oportunidade dessa questão da gente falar sobre não diretividade, porque essa é uma pergunta para fazê-lo pensar. Então é muito bom. Gostei. Vamos lá de novo. Agora 3 anos de terapia que eu faço pra sair desse dia, juro pra você. Voltei muito. Sou a Caroline, mas pode... Nome, se apresente pra gente. Eu sou a Caroline, mas pode me chamar de Carol. Fala pra mim um pouquinho, Felipe, sobre esses traumas. Eu gostaria de entender quais deles Deixa eu voltar só um pouco. Terapia, né? Vamos falar a verdade? Agora 3 anos de terapia que eu faço pra sair desse dia, juro pra você. Me perdi um pouquinho. Oi, Felipe. Oi, querido, Tá. tudo bom? Prazer em conhecer, Prazer viu? te conhecer. Doutora, meu cérebro está desmiolado, o que faz? O que seria desmiolado pra você, Felipe? Eu acho que eu tenho tanto trauma, que o trauma ele já se fundiu em si. Será que é isso? Ela não se apresentou e você não perguntou o nome dela. Qual que é o você... seu nome? Se apresente pra gente. Uma das coisas que eu queria dizer é que aqui é um programa, tem essas duas pessoas que eles estão vendo, dando entretenimento, veio os psicólogos, as suas formações, o Felca ali falando muitas coisas que podem ser verdadeira ou não, mas ali nós estamos acreditando no potencial e acreditando no outro, tá? Mas o que eu queria dizer aqui é que quando nós estamos conversando com o outro, qualquer coisa que venha bloquear a conversa, isso é muito ruim, porque pode quebrar a confiança, pode quebrar o ponto de vista, ele pode se sentir incomodado. Então algumas coisas que vêm de fora é muito importante a gente pensar muito. Então vamos dizer assim, tudo aquilo que quando nós estamos dando apoio emocional para o outro, ele nota muito mais, porque normalmente ele está à flor da pele, as emoções dele estão muito fortes. Então sabe, quando nós ficamos... vocês não estão vendo aqui, mas se você estiver batendo o pé quando a gente está nervoso, nós ficamos assim com o dedo, qualquer coisa que nós venhamos a fazer, aquela pessoa que está desabafando com a gente, ele vai notar. Então se alguma coisa na comunicação também for bloqueada, aquilo é muito ruim para o outro, porque é como se ele estivesse expondo os sentimentos dele e ele tivesse que parar com o sentimento porque aconteceu alguma coisa. Então isso foi importante acontecer, porque dá pra gente conversar a respeito disso. Eles estavam conversando ali, e aí veio algo, pode ser alguma coisa que bloqueia, algum barulho, alguém entrando no meio da conversa, se estiver conversando entre os dois, e aí pode acontecer de perder. Por isso que é muito importante, se vai dar um apoio emocional, vai conversar com um amigo, chame ele num momento, chame ele num ambiente favorável para ser criado realmente, ser facilitado aquele ambiente para que possa haver essa conversa e não ter interrupções. Então foi importante isso acontecer para a gente poder conversar a respeito disso. Vamos seguir?
Sou a Caroline, mas Ah, pode você é me o chamar meu. de Carol. Fala pra mim um pouquinho, Felipe, sobre esses traumas. Eu gostaria de entender quais deles vêm com frequência na sua mente. Você fala que você é um Olha. grande trauma. Deixa eu entender um Ah, pouquinho. Sabe o que é, doutor? Eu vejo algumas pessoas falando assim, cara, esse cara só fala de bullying, ele só fala que ele sofreu bullying. Mas aí que tá, doutora. Eu sofri bullying da quinta série do fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Então, não tem como isso não marcar muito a minha vida, entendeu? É como uma armadura. Aqui o Felca trouxe um sentimento muito forte. Ele trouxe acontecimentos muito fortes. E dentro da orientação não diretiva, essa devolutiva, que é o reflexo empático de conteúdo e sentimento, é muito importante nesse momento. Porque nós vamos devolver aquilo que o outro me trouxe, de uma forma onde ele vai se entender, vai nos ver como espelho, vai abrir a possibilidade de ele poder se entender realmente. Só que não somente nós vamos repetir aquilo que o outro falou, nós vamos entender, aceitá-lo, compreendê-lo. Nesse ambiente facilitador onde nós estamos criando, ele pode chegar do jeito que ele está. Então, quando a gente faz esse reflexo com ele, é a mesma coisa de eu estar falando, ó, você está comigo, eu estou com você, eu te respeito, eu te compreendo e você está dizendo isso. Estou com você nesse momento. É a mesma coisa de estar falando isso quando nós estamos fazendo uma devolutiva referente àquilo que o outro nos trouxe. E isso que o Felca falou é muito importante, é muito forte para ele e dá para ser trabalhado muito bem referente a isso. Agora vamos ver o que a psicóloga vai falar. Deixa eu tentar voltar só um pouquinho. Do fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Então, não tem como isso não marcar muito a minha vida, entendeu? É como uma armadura, né? Acabou que você vestiu essa armadura, mas você consegue se perceber fora dela? Não. Sabe, foi uma questão, como eu falei para vocês, é claro que com certeza ela tem as ferramentas, ela não falou que psicóloga qual é a linha teórica, mas vocês viram que ela trouxe alguma coisa da experiência dela, ela poderia ter perguntado como que ele se sente em relação a isso, ter feito esse reflexo de conteúdo e sentimento. Quando eu falo conteúdo e sentimento é porque às vezes a pessoa conta uma história e na teoria humanista nós falamos reflexo empático de conteúdo, reflexo empático de sentimento. É como se a gente estivesse repetindo, estando junto com ele naquele momento. Então nós estamos juntando a palavra reflexo, que é o mesmo que ele está falando, empático, a gente já está falando sobre empatia, estar vivenciando a dor junto com o outro, estar junto com o outro incondicionalmente naquele momento, juntando essa questão, reflexo empático. Eu falo sempre sobre conteúdo e sentimento, que pode ser um conteúdo que o outro falou ou sentimento. Nosso foco sempre no sentimento, mas um reflexo de conteúdo é bom que a pessoa pode continuar falando sobre aquilo que ele precisa falar, tá? Então o foco é sempre no sentimento, mas esse reflexo de conteúdo é importante para isso. E isso que ela falou, ela trouxe algumas coisas da experiência dela, que pode ser aquilo que ele falou, pode ser que não seja sobre aquilo que ele falou, porém, na orientação não diretiva de Carl Rogers, nós vamos trabalhar apenas com o que o outro disse. Essa questão de armadura ou não armadura, se partisse dele, a gente falaria dessa forma, como não partiu, a gente evita. Vamos só voltar mais um pouco. Você consegue se perceber fora dela? Não. Pra mim eu tive que aprender a lidar com isso. Eu tive que aprender a lidar com esse limão que a vida me deu. Eu não consigo não ser obrigado a fazer essa limonada. Você não consegue enxergar o Felipe sem associar a bullying, sem associar a esse cenário. Você acha que eu deveria conseguir? Você pode. Você viu? Pode ser que a pessoa não queira tirar isso. Pode ser que a pessoa queira. Pode ser uma coisa ruim para a pessoa. Ou pode ser que ele se adequou ao bullying para ele ser quem ele é. Pode ser que ele pegou aquilo que de bullying, se tornou mais forte com isso, e ele sempre vai usar isso para ser mais forte. Eu não tô falando o que é ou o que não é. Eu tô falando que pode ser 1 milhão de coisas. E quando a pessoa traz 1,
2 coisas, se for para ser isso, imagine a pessoa ter que trazer 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50. Não é mais fácil trabalhar somente com o que o outro fala, ao ponto de não precisar ficar tentando descobrir o que é, porque pode ser que erre, pode ser que ele não goste disso, pode ser que fira ele, pode ser que deixe a pessoa constrangida. Então, sabendo disso, por isso que a orientação não diretiva é evitar a diretividade nessas questões. Então, é muito importante entender o que pode fazer, o que pode ser evitado, para que a gente não venha a perder. Essa pergunta que o Felca fez foi muito importante, porque ela vai perguntar se o psicólogo acha que deve sair daquela situação ou não. Só que o mais favorável aqui é o outro. Então, quando nós falamos sobre isso, nós acreditamos na tendência atualizante, onde nós acreditamos no potencial do outro, que ele pode resolver os seus problemas pelas suas próprias pernas. Ele tem total competência e capacidade, talvez a competência necessária no momento não, mas ele pode adquirir. Capacidade, com certeza ele tem. Eu digo com certeza porque a tendência atualizante é isso, acreditar no potencial do outro. Acreditar que realmente ele pode. Naquele momento ele está desajustado, pode ser que ele não consiga, mas quando eu falo do apoio emocional, crescimento pessoal, é por causa disso. Porque ao ponto de dar apoio emocional, ele está crescendo pessoalmente, está descobrindo aquilo que ele pode fazer, aquilo que ele não pode fazer, até onde ele pode chegar, o ritmo dele, qual o tempo dele. Nós não vamos atropelar o tempo dele, nós não vamos pressioná-lo a ter que resolver um problema agora ou depois, porque isso tem que partir dele. Isso é muito provável que pode ser que ele consiga, ou pode ser que ele não consiga, pode ser que ele consiga, mas demora um mês, um dia, um mês, um ano, mas isso é o ritmo do outro, sabe? Por isso que a diretividade atrapalha nesse processo de crescimento pessoal, porque quando eu falo que o outro deve fazer, ou coloco a minha experiência para o outro naquilo que ele vai ter que se espelhar, eu digo ter que se espelhar porque normalmente nós crescemos nesse ambiente onde tudo é direcionado. Nós crescemos de uma forma, nossos pais mandam na gente, nós vamos mandar no nosso filho. Eu não estou falando que está errado, eu estou falando que a não diretividade é muito importante para um crescimento pessoal do outro. Acreditar no potencial do outro e no ritmo do outro aumenta muito a probabilidade desse ajuste emocional. Tá? Isso que ela falou pode diminuir um pouco. Pode fazer o exercício. Bom, vamos. Pode fazer um exercício, foi realmente uma estratégia ali que ela foi inteligente, mas a pergunta que ela fez, o Felca levou em consideração isso e não foi tão favorável. Se associar a esse cenário, Você acha que eu deveria conseguir? você pode fazer o exercício. Bom, vamos pegar um papelzinho aqui pra gente Vamos dar continuar no prosseguimento, papelzinho. né? Como parar de se preocupar tanto com o que os outros pensam, principalmente nas redes sociais? Você se preocupa com o que os outros pensam? Eu não. Vocês se preocupam com o que os outros pensam? É uma pergunta bem direta. Eu gostaria de fazer de outra forma. Como que você se sente sabendo que você é uma pessoa pública e isso pode vir a acontecer com você ou não? Mas como que você se sente com isso? Como que é para você essa situação? Então deixa que o outro fale. Então é bem mais salutar, é bem mais criterioso, é bem mais leve dessa maneira. Essa pergunta que ela fez é um pouco dura. Vamos voltar só pra gente sentir junto? No 20º você tá nem aí. Você começa a querer, sabe? Não. Você se preocupa no primeiro cancelamento tanto com o que os outros pensam, principalmente nas redes sociais. Você se preocupa com o que os outros pensam? Eu não. Você É isso que eu falei. Você se preocupa com o que os outros pensam? Daria pra... Eu mudaria. É menos adequado. Ali estaria na bandeira amarela para vermelha. Mas eu jogaria nos sentimentos. Como é que você se sente em relação a isso? Deixa a pessoa falar. Sabendo, se fosse uma colocação do Felca, como a gente está falando, né? A gente fez esse exercício que todas essas leituras, esses papelzinhos, é como se fosse a queixa do Felca. Então, como ele trouxe, daria para trabalhar.
nessa questão. Então, como que você se sente em relação a isso? Você sendo uma pessoa pública, como você me está me dizendo, a gente está vendo aqui, você faz vídeos na internet, como é que você se sente em relação a essa questão? Então, é bem interessante seguir nessa linha de raciocínio. Se preocupa no primeiro cancelamento, doutora. No 20º, você tá nem aí. Você começa a querer, sabe? Ó, ele falou que no primeiro ele se preocupa, mas no 20º. Só que vamos parar para pensar que aqui dá para conversar, dá para trabalhar algumas coisas. Porque ele falou que o primeiro não é tão é difícil, mas aí tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Pode ser que seja o primeiro do dia, o primeiro do mês. Daria para fazer uma devolutiva aqui. Muito importante, muito interessante. Ó, você falou que no primeiro talvez pegue um pouco para você, mas você falou que a partir do 20º nem tanto, e você começa a gostar disso. Como que você lida sabendo que, como você falou aqui, esse primeiro não é tão tranquilo? Os primeiros foram mais difíceis e depois você acaba se acostumando. Como que é esse se acostumar para você? Então, algumas técnicas que podem ser utilizadas. Agora fala umas merdas só pros outros cancelar mesmo. Até porque o que as pessoas falam, muitas vezes, vem carregado dinheiro, daquilo que fala pra elas ela que é dinheiro. mesmo vivem e pensam. Não é sobre a pessoa em si, mas é sobre elas. Já falaram mal de você? Já. Por isso que eu falei, alguns questionamentos, alguns comentários, pode até ser falado, mas aqui, vamos supor, aquilo que a pessoa fala é mais sobre ela do que sobre você. Mas às vezes também não é sobre ela, né? Às vezes pode ser que sim, pode ser que não. Por isso que tem que tomar muito cuidado pelo aquilo que a gente fala. Vamos supor que às vezes a pessoa está falando sobre um amigo que fala mal, e eu vou falar mal desse amigo, e isso pode deixar a pessoa com quem a gente está conversando em maus lençóis. Pode ser que ele não goste. Sabe aquela história que a mãe pode falar um monte de coisa do filho, mas se alguém falar do filho, ela vira uma leoa? Então é isso. Então às vezes a mãe está falando algumas coisas aqui, e quando a gente fala, nós falamos alguma coisa quando estamos conversando, isso pode deixar o outro desconfortável. Por isso que é muito importante pensar muito naquilo que nós vamos falar, naquilo que o outro trouxe, naquilo que vai agregar na conversa ou não, para que possa ter ajuste emocional. Porque quando nós estamos conversando ali por outro, não é que eu vou deixar de existir. Eu existo. Eu tenho que confiar também em mim, eu tenho que me respeitar, eu tenho meus limites. Só que, a partir do momento que nós estamos conversando com o outro, essa orientação não diretiva é realmente centrada no outro, então o outro é o centro da conversa. Nós vamos deixar tudo para o outro. E nós vamos menos falar sobre nós, mesmo falar aquilo que a gente pensa, porque aquilo que a gente pensa pode não ser o que o outro pensa. E tudo que nós estamos fazendo aqui é criar esse ambiente facilitador, esse ambiente acolhedor, para que o outro possa chegar e de uma certa forma entender que ali ele pode ser quem ele verdadeiramente ele é. Mesmo que eu não goste da forma que ele é, eu estou ali para ele, para respeitar, compreender, não é concordar, mas estar junto com o outro mediante na subjetividade e na forma de vivência daquele indivíduo. Por isso que é muito importante, porque aumenta a probabilidade de confiança entre o outro e a confiança que o outro tem de mim e aquilo que eu tenho do outro. Isso é fundamental para um apoio emocional. Essa psicóloga aí, às vezes dá uma avaliação, fala assim, essa psicóloga aí, isso aí é saco de saco de bacia. Eu nunca ouvi nada desse tipo, mas se surgir algo desse tipo, eu simplesmente ignoro. E bom, né? Aí é uma questão, porque ele perguntou, tem coisas que o outro pergunta que dá para ser respondida, tem coisas que o outro pergunta que não dá para responder, porque senão entra em vários critérios que a gente vai conversando ao decorrer dos vídeos. Eu falo muito sobre isso. Vamos supor que a pessoa pergunta alguma coisa um pouco mais íntima e a gente está notando que o outro pode partir para um ambiente onde já saiu fora daquela questão do apoio emocional, não está agregando mais em nada. Então é o momento até também de eu poder me defender daquilo do que o outro está perguntando. Eu vejo que você está me perguntando essa questão, mas como você é o centro agora, eu estou com você, esse é o seu momento, eu prefiro deixar esse comentário, esse conteúdo da minha vida um pouquinho de lado,
porque agora você é o fundamental para mim agora. Então, tá vendo? Tem formas de não cortar o outro. Não simplesmente falar, ó, eu não quero conversar sobre mim. O outro pode se sentir envergonhado. É uma questão muito particular minha, eu prefiro não falar sobre isso. Tá? Então, dependendo do tom, dá até para falar, mas é bom evitar porque pode perder o outro. Se ali o outro é fundamental para o apoio emocional, como eu digo, o outro é porque ele veio até nós, ele confiou na gente para poder conversar. Isso pode ser um primo, pode ser um parente, pode ser alguém próximo, pode ser alguém desconhecido. Então, por isso que é muito importante a não diretividade, a gente evitar falar coisas da nossa vida particular. Se o outro perguntou, como eu disse, se a gente vê que é interessante responder, vamos supor idade. Às vezes a pessoa quer saber da idade porque ela não quer falar com alguém que seja tão mais novo. Ou se a gente vê que a idade pode ser um empecilho e a gente não quer conversar, a gente pode deixar claro para o outro, ó, eu não me sinto muito à vontade falando minha idade. Podemos continuar daqui mediante a isso? Porque eu não estou muito à vontade em relação a essa pergunta. Tá bom? Pode ser? E aí, de uma forma doce, educada, a gente conseguir seguir adiante. Tá bom? Então, até nisso, é um feeling. Ah, Alexandre, então quer dizer que eu preciso pensar e pisar em ovos, como eu tô conversando com o outro? É só a gente pensar que quando a gente tá sentindo e o outro está sentindo, nós estamos sendo congruente. Ele também está sendo congruente. Nós estamos sendo verdadeiro. Ali tem uma questão de autenticidade, de consideração. A gente pensar no sentimento do outro, então fica uma coisa leve. Não é fácil, porque tem que ser treinado e muito. Querendo ou não, eu conheço essa teoria, esse jeito de ser, né? A orientação não diretiva de Carl Rogers, em torno de 25 anos, 20 a 25 anos. Eu sou perito, sou o melhor? É claro que não. A gente está aqui conversando para a gente poder crescer junto. Mas eu tenho alguma coisa onde eu posso passar para vocês. E mediante o comentário que vocês fizerem, a gente pode crescer junto em algumas questões, tá bom? Então, o que eu estou fazendo aqui é mostrando que existe uma forma de fazer onde aumenta a probabilidade de um ajuste emocional, de uma conversa mais elaborada, não somente uma conversa de bar, sabe? Às vezes nós temos aquela natureza altruísta, onde a gente quer ajudar o outro, quer conversar com o outro, mas nós não sabemos o como fazer, ou nós estamos diminuindo o outro, nós estamos prejudicando o outro, achando que estamos ajudando. Por isso que é muito bom a gente entender isso, porque a gente sai, a gente tira o pezinho do senso comum, e a gente entra no conhecimento científico e a gente pode pensar, repensar, nos trabalhar. Como eu falei, que quando nós conhecemos e muito a nossa subjetividade, fica mais fácil a gente entender a subjetividade do outro, as nossas motivações, para entender as motivações do outro. Eu vou crescendo. Quando eu digo que nós estamos trabalhando e evoluindo e crescendo, é que nós vamos pegar a nossa dificuldade, nós vamos levar essa dificuldade a tudo aquilo que está no nosso naquele ambiente. Nós vamos pegar o nosso conhecimento, nós vamos pegar o nosso sentimento, aquilo que é difícil para nós, levar a nossa consciência, nós vamos pegar as nossas experiências, nós vamos levar a consciência e vamos conseguir com autenticidade, com congruência, expor de forma clara. E isso o outro vai ver em nós como um espelho e aumenta a probabilidade desse ajuste emocional. Então é isso que eu quero dizer. Vamos seguir? Vamos seguir? Essa é uma visão pessoal da pessoa, não é sobre mim, é sobre ela. Quando a gente entende isso, a gente passa a encarar todos os comentários com mais leveza. E daí a gente fecha. Ou não, porque pode ser que seja difícil a gente encarar o comentário do outro. Então é muito importante ir para o sentimento. Ah, entendo. Então você me falou que quando o outro fala alguma coisa de você, nos primeiros momentos isso era um pouco mais difícil, mas hoje não é mais. E você falou que, pelo que eu entendi, até mais por engajamento, é interessante, você até espera que isso aconteça. É dessa forma? Aí a pessoa vai falar. E aí você consegue fazer os reflexos, consegue estar junto com ele, ele pode falar mais sobre isso. E se em algum momento ele notar que talvez da 20ª vez não é tão fácil quanto ele imaginou, ele pode ou não falar pra gente, mas mediante ao ritmo dele. Porque a gente entende que quando nós estamos desajustados emocionalmente,
Qualquer palavra que o outro venha nos falar pode machucar mais do que o que falou anteriormente quando nós não estávamos tão desajustados. Então, tudo isso é levado em consideração. Pode ser que em um momento eu estou forte, outro momento eu não estou tão forte. Pode ser que o Felca, em um momento, quando ele falou da primeira vez, ele não estava tão forte, isso machucou bastante. Na 20ª vez, pode ser que ele soube lidar melhor com isso, como ele falou, mas pode ser que em outros momentos ele não vai conseguir lidar tão bem. Então, tudo isso tem que partir dele para que esse ajuste emocional venha. Então, tudo aquilo que o Felca fala, tudo aquilo que o outro fala, nós temos que entender o que é dito, compreender o que é não dito. Ele vai nos ver como espelho e ele mesmo vai refletir por ele mesmo se realmente aquilo que ele falou corresponde a um eu e o eu ideal, porque pode ser que o eu dele, a forma que ele está se vendo agora, seja a forma que essa forma estruturada que ele falou, que depois da 20ª vez é uma questão que ele consegue se ver muito bem, mas pode ser que em algum momento esse eu volte nessa 20ª vez e ele não consegue encarar tão bem e esteja misturando o eu com o eu ideal. O eu é aquela pessoa que eu estou nesse momento, a minha forma de viver, a minha forma de ser, eu estou congruente com a forma que eu estou vivenciando aquela questão, aquelas minhas experiências. O eu ideal é aquela pessoa que eu idealizo ser, mas eu ainda não sou. Aquela força que eu quero ter, mas eu ainda não tenho. Então, é muito importante isso. E deixa partir do outro. Sempre partir do outro. Porque aí aumenta a probabilidade desse ajuste emocional, do outro perceber se aquilo que ele falou é aquilo mesmo, ou se pode ser que não seja tanto aquilo que ele falou. Então, essa que é muito importante. Acreditar no outro e sempre dar abertura para que o outro possa discorrer tanto no passado, tanto no presente, tanto no futuro, discorrer sobre os sentimentos que está aflorado agora, porque nesse processo de autocontrole, nesse processo de ajuda, nós não estamos buscando em que a pessoa mude o comportamento dele naquele momento. Pode ser que até o seja, mas isso tem que partir do ritmo do outro. Nós estamos aqui para apoiá-lo, estar junto com ele, acolhendo ele nos sentimentos que ele tem naquele momento. E esse é o importante para nós. Esse ajuste emocional e sempre lembrar que é o processo. Nós estamos junto com ele no processo. Se o processo está dolorido, nós estamos com ele, nós estamos vivenciando com ele, e ele tendo a certeza que nesse momento, nesse processo dolorido, até mesmo processo de felicidade, nós não vamos largá-lo, nós estamos ali abraçando ele, nós estamos junto com ele, passando por temporal, tendo aquela empatia grande com ele, e o terremoto a gente está com ele, nós não vamos largar ele no terremoto. Entende? Então isso é empatia tão forte, incondicional, onde o outro sente. Aceitação incondicional. Sabe? Aceitar realmente a experiência que o outro tem de vida. Não duvidando não duvidando dele na capacidade dele. Pode ser que naquele momento ele esteja desajustado, mas nós temos que acreditar. Não é que eu tenho que acreditar por nada. Não, é porque o Roger já fez isso na teoria dele. Aceitação incondicional, tendência atualizante, no autodesenvolvimento, acreditar na potencialidade do outro, organisticamente, psicologicamente, e seguir adiante de uma forma bem congruente e empática. Isso é bastante importante nessa questão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Numa frase. É sobre isso e tá tudo bem. Tá tudo bem. Obrigado, doutora. Obrigado. Foi um prazer conversar com você. Aprovado? Tá? Não aprovado? Um prazerzão conversar com você. Você tá reprovada. Aprovada. Obrigado, viu? Um beijo pra você. Ok. Então aqui a gente finaliza mais uma psicóloga, né? Lembrando que nós fizemos alguns comentários aqui, trazendo para o mundo da orientação não diretiva de Carl Rogers. Eu não sei qual é a teoria dela, então não estou julgando a teoria, não estou julgando o método, só estou trazendo para cá e trazendo algumas considerações onde nós possamos pensar, porque independente de qual é a teoria, dependente de qual é a sua linha de raciocínio, dependendo se você é psicólogo ou não, tudo isso que eu estou trazendo é para que nós possamos pensar, nos adaptar se preciso, não se adaptar se não quiser, e como o Felca falou, é sobre isso
e tá tudo bem. Cada um de nós temos o nosso ritmo. A teoria de Carl Rogers, existe um jeito de ser, tanto é que tem um livro, né? Um jeito de ser de Carl Rogers, é um jeito de ser essa orientação diretiva. Então, não é que eu, Alexandre, vou ser como se fosse um ouvinte 24 horas por dia. Não, porque tem horas que eu não quero ouvir ninguém. E quando eu digo ouvir, né, realmente é o escutar, que é o que vem com aquela bagagem, que vem com a empatia, que vem todo aquele processo de escuta empática. Mas tem momentos que eu também não quero escutar ninguém. Tem momento que eu quero ficar no meu canto. Tem momento que eu sempre falo do outro, mas tem momento que eu sou o outro. Mas quando eu estou nesse processo de conhecimento, o meu limite aumenta. O meu limite de conversar com o outro quando ele me traz alguma coisa que eu não acredito, que eu não aceito, que eu não concordo, então aumenta esse meu limite. Então isso é muito bom para que quando nós vamos conversar com o outro pode ser verdadeiramente quem ele é. E o meu ritmo, eu não vou diminuir para estar com ele, mas eu vou me nivelar ao ponto de poder conversar com ele naquele momento que ele precisa. Então isso eu acredito que é bem importante, tá bom? Então eu acho que por enquanto nós conversamos sobre algumas coisas importantes. Qualquer dúvida pode perguntar, pode falar, e nós estamos aqui para crescer junto. Como eu sempre falo, meu foco é apoio emocional, crescimento pessoal, tá bom? Então por enquanto é isso, muito obrigado, até a próxima.